mas hoje nós viemos falar um pouquinho sobre a tecnologia assistiva, possibilitando então a improvisação musical terapêutica no nosso setting. Dentro da musicoterapia pluriomodal nós temos inclusive 4 eixos. Entre eixos eu também tenho as receptivas, né? E isso é importante. Muitas vezes no improvisacional eu também estou observando as respostas do meu paciente. Nenhum problema nisso. Se eu posso cantar uma canção que eu sei que aparentemente ele parece gostar, ele dá um sorriso, ok. Mas muitas vezes a gente acha que tem essa bolinha aí de cristal na frente e que com essa bolinha eu consigo ler. Então aqui nós temos sei lá quantos participantes e eu tô conseguindo na minha bolinha de cristal saber qual instrumento você quer tocar, qual instrumento você quer que eu, musicoterapeuta, toque. Tô sabendo inclusive que música e que canção você quer tocar, porque eu tenho o poder da bolinha de cristal. É assim? Infelizmente não. Então vamos lá. Quando eu vou pensar em improvisação musical terapêutica, eu vou levantar algumas questões só, pequenas, porque a gente não tem tempo aí de estar falando de tudo. Primeiro, questões de analogia, modos expressivos sonoros e o ser da música. Acho que todos eles mostram que para o musicoterapeuta, eu subentendo então que se um paciente está tocando, ele está sendo na música, ele está fazendo o que ele sente, ele está se expressando através da música. Então por que quando eu vou trabalhar com um paciente que tem uma deficiência motora grave, eu toco e fico observando às vezes microexpressões faciais dele e imaginando que ele queira que eu faça essa improvisação? Porque quando eu tô com esse paciente, eu não pergunto para ele, você quer tocar esse instrumento ou esse? Eu simplesmente escolho e coloco na mão dele e faço ele tocar. Então você imagina que pessoas que estão nesse tipo de situação, eles já estão acostumados a conviver dessa forma. Infelizmente, as pessoas vêm e colocam as coisas na mão dele. Abre a boca, coloca a alimentação que quer. Raramente uma pessoa pergunta, o que você realmente quer nisso, né? Raramente uma pessoa dá autonomia de escolha. Da mesma forma, nós musicoterapeutas muitas vezes acabamos colocando esse paciente na cadeira, tocando de frente dele e colocando talvez um instrumento na frente que talvez ele consiga fazer um movimento e tocar e entendo aquilo como improvisação, mas aí eu tô tendo uma improvisação que eu não tenho tanta riqueza até para fazer uma análise, um IAPS. E a grande questão é, existem possibilidades, então, de eu estar trabalhando isso com ele de uma forma mais ativa e mais autônoma, né? Aí a gente vê um nosso músico brasileiro aí do Paralamas de Sucesso, né? Que teve um acidente e ele consegue tocar, porque ele se tornou um paraplégico, mas as mãos dele continuam tocando. E aquele paciente que não, que tem uma lesão encefálica infantil adquirida, ou que nasceu um PC tetra, espástico e tem uma dificuldade de movimento, aquele que é um córeo, que o movimento dele é todo perdido e ele não consegue se organizar para tocar. O que eu faço com esse paciente? Aí é a grande questão que eu coloco para vocês aqui. O que fazer? Você sabe o que fazer? Sim? Não? Talvez? Sim, eu sei o que fazer. Não, não faço mínima ideia. Eu até saiba, até imagino o que fazer, mas não tenho assim tanta certeza, né? Agora, se a gente parar para pensar, a tecnologia assistiva ela está aí para isso, para me ajudar, para dar assistência e autonomia ao meu paciente. Então, a tecnologia assistiva seria todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiências e, consequentemente, promover vida independente e inclusão. Quando eu crio um set musicoterapêutico, eu tenho que dar autonomia para ele. Então, quando você vai, um deficiente que está numa cadeira de rodas, ele chega no ambiente e ele tem uma escada nesse ambiente, ele não consegue ir para o primeiro andar, ele tem que permanecer no térreo, é ele que é deficiente ou é o ambiente que é deficiente que não tem uma rampa que possa ajudá-lo? É essa mesma questão. Quando eu entro num set musicoterapêutico, eu tenho todos os instrumentos que eu tenho que conseguir pegar com a minha mão, que eu tenho que conseguir agarrar, é o meu paciente, ou quer dizer, o meu usuário, que está com a deficiência, ou o meu ambiente que está deficiente e não está dando autonomia para ele. E aqui a tecnologia assistiva vai entrar para que eu possa trabalhar tanto na parte de adaptações de instrumentos para que ele possa tocar, como na parte de colocar mobiliários, que eu posso colocar um plano inclinado para que o instrumento fique mais próximo da mão ou mais próximo do olhar dele e assim vai.
Aqui a gente não vai entrar em todas as ênfases da tecnologia assistiva, a gente vai optar por algumas, até pelo tempo, certo? Então, primeira coisa que eu posso colocar é a comunicação alternativa. A comunicação alternativa, eu consigo, por ela, estar perguntando para o paciente o que ele quer. E ele pode conseguir apontar ou através do olhar, que eu vou apresentar daqui a pouco. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma prancha de um dos pacientes que ele canta a música do Oi, depois ele pode escolher a atividade, se ele quer tocar o iArp, se ele quer fazer um jogo que eu criei para ele no computador, se ele quer escutar uma música, se ele quer tocar o instrumento, se ele quer cantar ou tocar, né? Se ele quer tocar o Alme, que é um software de realidade virtual aumentada, e agora o final da música, o tchau. Então, eu já dou para ele uma autonomia de escolha. E aí, aqui a gente vai falar um pouquinho, então, sobre esses aparelhos, tá? Primeiro deles é o Eye Tracker. O Eye Tracker é esse aparelhinho aqui. Ops, desculpa, a câmera tá aqui, vai dar um reflexo. Esse é um aparelho que ele lê os olhos, tá? Ele rastreia. Quando eu ligo ele no computador, ele entende para onde eu estou olhando. Então, eu vou ligar ele aqui no meu computador. Vai acender uma luzinha aqui, que é essa que tá dando reflexo. Eu encaixo ele. E agora vocês estão vendo o mouse se mexendo, só que eu estou com as mãos aqui. Ou seja, eu estou olhando pro Eye Tracker, agora eu estou olhando pro iArp, agora eu estou olhando pro Board Som, agora eu estou olhando pro Alme. Ele reconhece para onde eu estou olhando. Isso já me dá uma super autonomia, porque eu posso pedir pro computador ligar o Word, eu posso escrever no computador, eu posso ligar o meu YouTube, meu Instagram. E mais legal, se eu tenho programa de comunicação, eu posso pedir para minha Alexa ligar a minha televisão, o programa que eu quero assistir lá na TV. Eu posso pedir para ela acender a luz. Então, você está vendo, eu estou dando autonomia. Se eu tenho isso dentro de um setting para esse deficiente, que tem essas deficiências motoras graves, que ele não consegue movimentar nem apontar, ele pode ir com o olhar. Então, agora eu vou mostrar para vocês o iArp, que foi um programa desenvolvido para tocar com os olhos. Então, quando eu vou usar o TOB, né, eu tenho que calibrar, porque cada um tem uma forma de olhar para o computador. Então, eu vou fazer um calibre para que ele leia os seus olhos. Os meus nunca saem perfeita calibração, porque eu uso óculos bifocal, então fica muito difícil calibrar ele. Então, a primeira coisa para ver se é um programa eficiente para um paciente é se você consegue calibrar o olho dele. Então, aqui é a mesma coisa, eu tô com as mãos pro alto, vocês estão vendo que geralmente eu tô tentando olhar para cá justamente para ele não tocar. Então, se eu olho pro meio, ele repete a última nota que eu olhei. E ele vai ter outras funções. Essa aqui é a versão gratuita que a gente tem. Eu não tô atualmente com a versão paga, mas na paga eu consigo trocar todos os instrumentos. Também consigo colocar reverb. Ele também trabalha a distância de notas. Então, se eu olhar aqui pra ponta, o som sai mais forte. Se eu olhar aqui pro meio, que é um pouco difícil, e o som sai mais fraco, né? Piano. Então, aqui você pode ir trabalhando também e desenvolvendo no paciente isso. Eu posso vir aqui, posso colocar menos notas, começar a fazer um treino visual com ele. Posso transpor a música, aumentar a oitava, trocar a primeira nota, tá vendo? Tem muitas funções. Aqui do lado, eu posso pôr uma escala em blues. Então, vamos supor que eu ponho aqui 5 notas, coloco uma escala de blues e saio improvisando com o meu paciente em blues. E aí, nisso a gente pode pirar, porque ele tem várias funções. Outro aparelho que eu vou apresentar para vocês aqui é o Board Som, né, que é esse daqui. Ele tem sensores aqui embaixo, você aperta
Então, são as notas. E é bacana porque eu posso estar trocando e colocando o desenho que eu quiser, o formato que eu quiser aqui para trabalhar com o paciente. Ele é super sensível, né? São também círculos grandes, então a criança que não consegue, por exemplo, com a ponta do dedo, que vai com a mão fechada, consegue. Se ele não consegue fazer muito movimento, você põe a mão, escorrega. Só de deslizar ele já produz o som também. Então você liga ele, o aparelhinho MIDI, no computador. Esse aparelhinho que tem todos os sons nele. Você liga então o programa MIDI e quando eu ligo aqui atrás, o botãozinho, ele vai funcionar via Bluetooth. Aqui eu vou trocando todos os sons dos instrumentos. Então eu tenho uma variedade de 133, eu acho. Posso colocar sons de bateria. Ele tem outras funções de efeitos também. Dá para também. E uma vantagem dele é que ele também funciona no celular. Tanto Android quanto Apple, né? Se você tiver aqui o conectorzinho, o cabo, você pode estar ligando ele aqui. Também o MIDI no cabo dele. No Android funciona no Walkband. Então eu venho aqui no meu celular, ligo o meu Walkband, né? Coloca que seja o som do piano, que tá aqui. E ele vai mandar a informação pra cá. Então quando eu tocar aqui, ele reconhece o instrumento que eu coloquei no celular. Então, ele é super fácil, né? De eu estar levando para lá e para cá. Hoje, atualmente, o meu setting com os pacientes que são deficientes motores graves, que eu atendo domiciliar, é exatamente isso. Eu levo o meu computador, levo a prancha, o eye tracker, uma caixinha de som e, às vezes, o ukulele. Acabou. Esse é o meu setting. Por último, vou mostrar para vocês aqui um programa de realidade virtual aumentada, né? Que ele capta os meus movimentos. Então, se eu colocar uma bolinha aqui e eu trazer a minha mão ou o meu corpo, né? Ele vai tocar com movimento. Eu posso estar colocando tanto em linha horizontal quanto em vertical. Também posso estar colocando se eu quero escala maior, se eu quero escala em blues, cromática, pentatônica ou menor. Posso fazer escolha de instrumentos, então ele tem percussão, ele tem aqui embaixo uma livraria MIDI enorme de som de instrumentos para você escolher. E é algo bem interessante, eu posso estar reduzindo isso aqui, diminuindo, ó. Então, por exemplo, um paciente que consegue fazer um micro movimento de levantar a mão, quanto menor eu coloco, menos movimento ele precisa fazer para tocar. E o que eu acho mais legal para início é o Relative Movement, que eu consigo aqui diminuir o centro, aumentar o nível de sensibilidade, diminuir a bolinha. E aí vocês estão vendo que eu estou só falando e ele está captando os movimentos da minha boca e tocando. Então, isso te dá uma gama enorme de trabalho com aqueles que conseguem fazer pequenos movimentos, né? E tá trabalhando essa amplitude de aumentar esses movimentos. Bom, nossa ideia aqui então foi apresentar um pouquinho, né, do eye tracker, o IARP, o board som e o ALME, e mostrar que existe sim possibilidades. A gente está trabalhando em improvisação na musicoterapia, independente do nível motor do paciente, porque se ele olha, se ele... A Lili uma vez brincava comigo que ela falava que eu sou musicoterapeuta do pisca, né? Se o paciente pisca, manda para Keila. E é bem isso, se o paciente pisca, ele vai ter um tipo de resposta, a gente vai procurar tá dando essa resposta para ele, dando as possibilidades de acessibilidade dentro, né? E eu gosto muito dessa frase da Craveiro de Sá, do livro dela, onde ela fala que o local onde acontece a sessão de musicoterapia ele é impregnado de questões relevantes para o processo musicoterapêutico, diversos códigos gestuais, táteis, cognitivos, linguísticos, auditivos e perceptíveis se encontram e se relacionam, formando assim um leque de possibilidades clínicas. É lindo ler isso, mas se eu não tiver o equipamento correto para trabalhar com o meu paciente, eu estou impossibilitando ele de abrir esse leque de possibilidades clínicas, porque o leque vai ser muito pequenininho,
né? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Quando eu vejo um ser humano como um todo, que se expressa através da música, eu não posso negar a ele o fato dele poder improvisar de uma maneira mais autônoma, né? Que ele consiga tocar, seja com a mão, com um pouco movimento, seja com o olhar, seja tendo que treinar esse olhar primeiro, sim, para que ele consiga fazer uma improvisação mais autônoma, né? Que ele faça esse treino e tudo mais. E eu acho que esse pensamento da abordagem plurimodal, ele traz essa reflexão pra gente, né? Da importância da improvisação musical terapêutica e o que eu, como musicoterapeuta, posso estar ajudando eles.